Dia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, irei abrir a porta. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que me faz lembrar? Da história de Zaqueu. A Bíblia diz que havia um homem em Israel muito rico. Ele era o chefe dos publicanos e o seu nome era Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura. E desejando muito conhecer Jesus, procurou ir a ter com Jesus. Mas sempre com Jesus andava-se uma grande multidão, e eles, chegando próximo à multidão, viam que não tinha como penetrar no meio daquela multidão. Era muita gente, e pela pequena estatura dele. E ele analisou a trajetória em que Jesus havia de passar. E ele percebeu que naquela trajetória da caminhada, lá na frente havia uma figueira brava, uma figueira de espinhos, segundo alguns estudiosos. E ele se despojou das suas vaidades, da sua posição social, um homem da alta sociedade israelense, porque ele era chefe dos publicanos. E o que ocorre é que quando a função que ele assumia não era uma função tão somente política, ele era um empresário. Em Israel havia concessão pública para as pessoas, para quem ganhasse, colher os impostos para o Estado. E Zaqueu havia ganhado aquela concessão pública, ele era o chefe dos publicanos. Então, todos os funcionários públicos trabalhavam para Zaqueu. E esses impostos Zaqueu repassava para Roma. Mas era um homem de alta sociedade, a Bíblia diz que ele era rico. E quando ele se propõe a conhecer Jesus, alguns obstáculos à sua posição social, né? Pequena estatura, mas o desejo ardente que ardia no seu coração foi muito maior do que os obstáculos. E podemos dizer que ele fez como fez os rios. Os rios não confrontam os obstáculos, mas serpenteiam. Zaqueu contornou a multidão. Achando uma figueira brava, ele subiu. Para a surpresa dele, Jesus vem. Quando chega debaixo da figueira, Jesus para. Quem falou para Jesus o nome daquele homem? E precisa falar. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu aceitou aquele convite esplendamente maravilhoso, desceu gostoso, jubilando para a sua casa, e lá ele diz: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque isso também é filho de Abraão. O que é que isso tem a ver com Isaías ou com Apocalipse 3:20? Lembra que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu jamais esperava, nunca imaginou de receber na sua casa o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, o maior rei do universo. E Zaqueu recebeu. Zaqueu aceitou esse convite. Jesus bateu. E Jesus disse: entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Jesus quer cear com você, assim como fez com Zaqueu. Pense nisso.